Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Pedro Neville. Está começando mais uma roda do bate-papo do Festival Converse com Outras Ideias. Eu te convido para falar sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. Como é a sua vida financeira? Organizadinha ou bagunçada? Reza a lenda que o brasileiro não tem tradição em poupar e não se prepara para o amanhã. Será que é uma questão de tradição ou simplesmente não sobra nada no fim do mês? É possível, mesmo ganhando pouco, se organizar e colocar um dinheiro de lado? A educação financeira está na ordem do dia. Vamos bater papo com estes três craques aqui. Olha só, referências que eu tenho aqui ao meu lado, uma honra, viu? A gente está comemorando 25 anos de Globo News e está fazendo mais uma vez o festival Converse com Outras Ideias. Então é um prazer para mim estar com esses três aqui. Apresento um por um agora nesse momento. Primeiro, daquele cantinho para cá, a Natália Rodrigues, que você conhece como Nath Finanças das redes sociais, administradora, orientadora financeira. Ela que ensina a educação financeira de uma maneira fácil, quer dizer, prática para quem não entende do assunto, principalmente. Vou pular aqui, vou deixar para o fim e vou direto na Nina, primeiras damas, né, Gil? Então, Nina Silva. Claro. Nina Silva, outra expoente também, referência, executiva em tecnologia há 21 anos, investidora e conselheira administrativa. Veja só, uma das 100 pessoas afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo em 2018, uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil em 2019 pela Forbes. Ela é CEO e uma das fundadoras do movimento Black Money, organização que fomenta o empreendedorismo e o acesso da comunidade negra a serviços financeiros. Está aí, então, apresentada a nossa Nina Silva. Gilberto Nogueira, talvez você não conheça por esse nome completo assim, vai conhecer em breve, porque o nosso economista está indo cada vez mais brilhar na sua carreira como economista. O nosso Gil do Vigor, do Big Brother Brasil, mais conhecido, aprovado em 3 programas de doutorado, escolheu a Califórnia como destino de estudo. Gil não perde a oportunidade de reforçar a importância da educação e de falar das dificuldades que superou em todas as etapas da formação. Então você já sabe, mande suas perguntas para a nossa hashtag, use hashtag Converse com Outras Ideias para os 3 convidados apresentados. Vamos começar esse papo então. Primeiro, boa noite para cada um de vocês. Já tem participação, continuem mandando. Boa noite para vocês. Nath, boa noite. Vamos falar fácil sobre economia? Ai, boa noite, é uma honra estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser cachorrada econômica e financeira. Então vai ser ótimo, estou muito feliz de ter aqui com convidados maravilhosos. Vamos que vamos, vai ser ótimo. Falando em cachorrada, então você vê que já tá todo mundo regozijado, né, aqui, né, Gil? Tá todo mundo regozijado. Eu acho que a economia é muito simples, finanças, poupança, falar sobre isso é importante. E estar com essas vigorosas aqui, né? Em nome de Jesus, é um vigor, é um regozijo. Estou muito feliz, estou muito grato. O Gil, que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, ele que deu um show naquela hora que ele explicou sobre por que a inflação funciona e que não pode sair imprimindo dinheiro. Daqui a pouco a gente fala mais disso. Né, Nina? Você viu isso lá no Big Brother também? Obrigado por você estar aqui. Boa noite. Maravilhoso. Boa noite, Pedro. Estou muito feliz. A Nath, com essa carreira incrível, acompanho e fico muito grata, né, por ela ter essa democratizar espaço, não só para a população preta, mas para toda a população. O Gil, essa referência que conseguiu trazer a humanização junto à possibilidade de sermos, né, quem nós queremos ser, e ainda uma referência dentro da área econômica. Poder ter 3 pessoas pretas hoje, eu queria colocar esse diálogo nosso aqui como um marco. 3 pessoas pretas falando de economia, falando de liberdade, falando da possibilidade de pessoas com pouco poderem trazer as suas autonomias, pensar em futuro, pensar numa sociedade melhor. Então, muito obrigada por vocês estarem nesse bate-papo conosco e obrigada, Pedro, por você estar aí mediando isso. Obrigado vocês por terem aceitado. Se no Boa Noite ela já deu esse show, imagina nos próximos minutos. A gente preparou aqui 40 minutos para conversar com vocês, mas de repente o pessoal aqui da direção deixa a gente esticar um pouquinho mais, quem sabe, por que não, né? Então, Nath, agora eu já começo te perguntando de fato a primeira pergunta. Continue mandando, tá? Hashtag Conversa com Outras Ideias pra gente falar com os 3 aqui. Vocês podem um acrescentar o outro, nem precisa me esperar perguntar, não. Nath, a gente está falando sobre economia, principalmente em relação ao que você aborda, economia para pessoas de baixa renda, para que possam
guardar um dinheirinho e investir mesmo ganhando pouco. E eu sei que você começou assim, não tem muito tempo, né? Você ganhando pouco, menos de um salário mínimo, você conseguiu fazer a sua organização financeira ali para começar a juntar. Mas como? Tem gente vendo e pensando, não, mas peraí, eu tô cheio de dívida. Não dá. Dá, não é? Conta pra gente. Então, sobre essa questão de organização financeira, eu comecei também com pouco, eu ganhava R$ 500 num estágio, e aí eu ajudava também em casa, porque o que acontece para um público baixa renda é ajudar em casa, pagar as contas e se virar para estudar, como o Gil também se virar para você estudar, fazer um mestrado, tentar fazer uma faculdade, e é muito difícil, não é fácil. Teve dias que eu chorei, teve dias que eu falava, cara, eu vou desistir, mas... Cara, é isso que querem que a gente faça. Quer que a gente desista, que não consiga realizar esses sonhos, esses objetivos. Então, como eu fiz? A organização financeira foi essencial para a minha vida. Eu começar a organizar o que está entrando, o que está saindo. Se eu tenho R$ 5, R$ 10, eu separar para uma reserva de emergência, que pode acabar o gás, pode precisar para pagar alguma conta, um remédio. Essas coisas acontecem na nossa vida. E a gente pensa que não vai acontecer nunca, né? A gente é jovem, não vai acontecer nada. E acontece, torneira quebra, acontece alguma coisa em casa, precisa se organizar. Então, por isso eu falo sobre educação financeira para pessoas de baixa renda. Não é só rico que tem que falar de dinheiro, não. Gente pobre também precisa falar de dinheiro e mais do que nunca precisa. Porque eu sei que existem pessoas que ganham salário mínimo e conseguem só para pagar as contas, só conseguem só se organizar para pagar as contas. Mas também existem outro público que consegue separar uma graninha no fim do mês. E é esse público que eu converso, bato um papo. Às vezes também é uma questão, como o Gil também vai bater um papo aqui sobre política pública, para quem realmente está numa situação onde não consegue entrar nem sair, só tem um salário mínimo para pagar as contas. E cada dia que passa aumenta as coisas. Então, eu faço aos pouquinhos. Está tudo bem você começar agora com 20, 30, 40 anos a se organizar, colocar suas despesas fixas, variáveis, o que está entrando, o que está saindo. Está tudo bem fazer tudo isso agora. Não tem problema. Não é porque você ganhar pouco, você vai deixar as contas andando por aí. É importante colocar o que está entrando e o que está saindo. E por isso é importante a nossa conversa também aqui. Maravilha. Já tem gente participando, viu? Vamos ver, então, esse começo de participação aí na internet. Olha as mensagens, já estou aqui preparando para assistir. Então, bora de hashtag Converse com Outras Ideias para ver o Gil na Globo News. É o Gil, que inclusive é citado. Vamos conversar com ele, então, fazer essa primeira pergunta. Ele que foi citado, não só aqui pelas pessoas que estão acompanhando, mas também pela Nath, nessa primeira resposta, falando sobre como é difícil você tentar enfrentar tudo em condições longe das ideais, né? Para chegar onde você chegou, Gil, conta pra gente. Eu acho que a Nath falou muito bem que as pessoas, o sistema, né? Ele não quer que a gente esteja onde nós estamos. Então, por isso que eu e Camila no Big Brother a gente falava que nós éramos resistência, porque nós estamos onde as probabilidades falariam que a gente não chegaria. Então, assim, para mim foi muito complicado todo o trajetório, mas como ela falou, a gente precisa parar, olhar e dizer, calma, existe um caminho. Para mim foi muito complicado porque não sobrava um trocadinho. Eu que sustentava minha casa, tinha minha mãe, tinha minhas irmãs. Mas o que eu percebi era o seguinte: se eu tirasse alguns lazeres, que realmente, assim, o jovem não tem um lazer, meu filho, é só Jesus, viu? Só Jesus. E qual é o lazer do pobre? Era sair para uma festa uma vez na vida. Ainda mais de ônibus, ter que voltar de manhã, porque não dava nem para voltar de madrugada, que não dava para gastar com Uber. Só que eu comecei a abrir mão até disso, que é importante até para o psicológico de alguém que estuda, que batalha, porque estudar não é só estar lá sentado, você precisa de lazer também para poder tirar, aliviar tudo que está na sua mente, que é muito estressante. Mas eu comecei a abrir mão de fato de algumas coisas que eram até importantes para poder juntar um dinheirinho. E o que aconteceu? Acho que foi um marco na minha vida que eu percebi que quando eu comecei a fazer uma poupança, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, eu comecei a juntar dinheiro que me possibilitou pagar a faculdade para minha irmã, que ela quis fazer direito, era o sonho da vida dela. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu ganho R$ 1.500, eu pagava o meu aluguel, pagava o financiamento da casa da minha mãe, pagava condomínio, água, luz, internet, a moléstia toda. Mas eu falei, calma, juntando aqui um pouquinho ali, eu consegui pagar 2 semestres da faculdade de Direito da minha irmã. Então, assim, eu sabia a importância da educação e durante um ano eu abri mão de festa, de balada, de cachorrada, para poder ver minha irmã, de fato, que é uma mulher preta também, que batalha também. Eu falei, você vai entrar, você vai fazer seu curso de Direito e acabou-se. Então, a gente precisa bater o pé, porque o pobre, com a falta, na verdade, né, de apoio que a gente tem das políticas públicas,
é nós por nós mesmos. Por isso que dentro do programa eu fiz questão de falar, de gritar, de bater o pé, de falar assim, eu preciso dar voz para essa classe, para esse grupo. Por isso que eu estou tão honrado também de estar aqui com vocês, com essas mulheres vigorosas que representam tanto. Excelente, Gil. A gente, no começo, olha só, ele felizão ali do lado da Nina e da Nath, tenho certeza que elas também aí com esse sorriso aí, não escondendo a alegria de estar participando aqui, como a Nina disse, né? A gente tem aqui 3 pessoas negras conversando sobre um assunto importantíssimo e falando também sobre pessoas que acabam ganhando menos, não estão inseridas na sociedade como deveriam. E falando sobre isso, inclusive, Nina, antes de eu te perguntar, deixa eu só explicar aqui no Instagram, parece que no inicinho a gente teve um problema de áudio, mas agora já está valendo, não é isso, Heitor? Isso aí, já está valendo. Pode continuar, então, mandando suas perguntas, participando. Nina, é mais difícil, de fato, para o público negro, e já que você fala muito sobre empreendedorismo, conseguir entrar nesse mercado, e por isso você fez aí uma comunidade para que as pessoas se apoiem e cresçam juntas? Opa, Pedro, então, né, a Nath e o Gil falaram muito bem, super regozijados aí sobre a questão da metade da população brasileira vive com R$413, né? Se a gente for pensar no auxílio emergencial do ano passado, onde a gente tinha R$600, foi a primeira renda básica na mão de uma maioria populacional que nunca teve isso em mãos. Quando a gente se depara com 2021, a gente vê um 2021 que a maioria dessas famílias, quando perde essa renda básica, perde total uma desestabilidade porque aumentou-se o desemprego no país e ainda se perdeu essa renda básica emergencial. Então, a gente tem um problema muito maior, estrutural, que não é da pandemia, é um problema anterior, e o Gil e a Nath têm conhecimento muito maiores do que o meu para, né, aprofundar sobre isso. E quando a gente fala da população negra, nós somos 56% autodeclarados no Brasil. Ninguém botou arma na cabeça de ninguém para fazer autodeclaração, ninguém obrigou ninguém, né? Então, são 118,9 milhões de pessoas que se autodeclaram negras no Brasil. E essas pessoas movimentam 1,9 trilhão de reais na economia. Só que esse 1,9 trilhão não chega nos empreendimentos negros, que são maioria no país. Somos 51% dos empreendimentos do país. Nós abrimos negócios, nós movimentamos a economia, só que nós abrimos negócios de subsistência. Nós abrimos negócio por necessidade, por sermos uma maioria desempregada, 67% dos desempregados, por estarmos no subemprego, por estarmos nos serviços essenciais, por estarmos morrendo em maior índice por conta da contaminação com Covid-19. Então, quando a gente se depara, né, com todas as questões das desigualdades sociais no Brasil, a gente vê que raça ela é causa. Quando a gente olha mais a fundo, a gente vê que raça ela agrava as desigualdades sociais. E quando a gente vai empreender, a gente não empreende por oportunidade, como quando a gente vê, né, a gente vê o Sistema S, ou grandes incubadoras, aceleradoras. O Gil vai para a Califórnia, vai ficar ali bem pertinho do Silicon Valley, sabe, Gil? Eu já estive lá no Silicon Valley, é um regozijo, é uma cachorrada, é um tchac-tchac, fica uma coisa deliciosa lá. Mas você vai ver que é um outro lugar, é um lugar de diversidade, sim, que aqui no Brasil, esse lugar de diversidade não fica numa democratização para a diversidade. A diversidade não tem acesso à tecnologia, não tem acesso a implementar a tecnologia nos seus negócios. As pessoas pretas não têm acesso a crédito no mercado para implementar esse crédito e alavancar o seu negócio. Então, a gente fica sempre no lugar de vou me virar, que é civirologia, como muitos falam, né? E não o empreendedorismo, a escala, a aceleração, a tração. Então, até mesmo para a gente falar de microcrédito, crédito, aceleração de negócios, a gente precisa falar inicialmente dessa identificação enquanto povo. E é isso que o movimento Black Money faz. É um hub de iniciativas com 3 pilares. Comunicação, que é isso que a gente está falando aqui abertamente sobre as nossas chagas em relação nós, enquanto povo afrodescendente,
mas também visibilização, né? Dar visibilidade a pessoas negras no Brasil e no mundo, o que a Nath faz, o que o Gil faz. Quando que a gente ia pensar, né, de um homem negro, gay, na Califórnia, fazendo um PhD? Se ele não tivesse no Big Brother, a gente não saberia. Olha isso. Então, o movimento Black Money está aqui para trazer também essas referências, para termos mais Gils, para termos mais Naths, para não sermos mais exceções à regra. E hoje também trabalhamos com serviços financeiros. Damos acesso à maquininha de cartão POS, a cartão de crédito e outros produtos dentro do nosso ecossistema, além de um marketplace com pessoas pretas vendendo online, principalmente nesse momento pandêmico. E mais Ninas também. Posso falar? Pode falar, claro. Quero me meter, aproveitar que eu tô aqui. Oba, que bom. Hoje eu tive um seminário hoje, né, que eu estava aqui vigorando, e teve um seminário que falava sobre restrição financeira. O que acontece? A gente sabe que tem muito talento. Então tem gente com talento para empreender, para fazer, para colocar, para botar para torar. E o país precisa desse talento, desse conhecimento. Mas o que é que acontece? Digamos que eu sou um super empreendedor, eu nasci com essa habilidade dentro de mim, e assim, se eu tivesse acesso a crédito, se eu tivesse dinheiro e condições, eu ia, sim, ser o dono da marca mais poderosa, porque eu sou aqui, estou para torar. Mas o que acontece? Você não tem acesso a crédito, porque você vem de uma realidade totalmente complicada, totalmente diferente. Por falta desse acesso a crédito, o seu capital, que é muito potente, ele é perdido. Perde você, perde seu estado, perde seu país. Porque o desenvolvimento do país, que a gente fala muito em economia, é desenvolvimento econômico. Só que perder esses talentos é uma perda muito grande. Eu vejo que o Brasil perde muito talento. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava no processo de entrar no mestrado, eu não conseguiria entrar no mestrado se eu não tivesse uma bolsa de estudo. Porque era impossível por conta de eu ter uma situação financeira que não era possível. Assim, pobre de marredeci, e se eu não tivesse bolsa, meu filho, eu ia passar fome, né? Então, ou tinha bolsa ou tinha bolsa. Quando eu entro no mestrado com acesso à bolsa, eu mudo meu histórico acadêmico, eu saio de um aluno que tinha algumas notas muito altas e algumas notas muito ruins para um aluno com 100% de aproveitamento. Eu tirei A em todas as disciplinas. Eu passo por um processo de PhD bem interessante isso, que eu precisei pedir dinheiro ao banco, né? Que eu não tinha dinheiro. Inclusive, eu vim pagar agora. Bloquearam meus cartões, foi uma luta, né? Porque eu pedi dinheiro, não tinha como pagar, fui parar no SPC, quase correndo no SPC, um bloqueio, uma agonia da bexiga. Mas eu sabia que se eu não tivesse acesso a esse dinheiro, a esse crédito, eu não conseguiria aplicar para um PhD e eu já não estaria aqui falando para vocês que eu estou indo para a Califórnia fazer um PhD. Então, o que é que acontece? Às vezes, nós falamos assim, nossa, que história linda, que história de superação. Mas, muitas vezes, o que a gente precisa é chegar para talentos, para pessoas que, de fato, querem e têm essa habilidade, sabe? É um sentimento. Eu amo a economia, eu sou apaixonado por isso. Mas se eu não tenho os recursos e os meios, vai chegar uma hora que o meu desejo, a minha força de vontade vai ser barrada pela burocracia, pela falta de recurso, por tudo isso. Porque, queira que não, até para buscar alguns sonhos, o dinheiro ele é preciso, ele é necessário. Então, quando a Vigorosa fala da importância da gente abrir a boca e dar essas oportunidades de trazer, porque o que acontece? Se eu corto a bolsa, se eu prejudico a educação cortando bolsas, eu estou deixando um ensino superior, ou mestrado da academia, muito mais elitizada. Eu estou pegando pessoas como eu, como essas vigorosas, estou tirando do mercado e falando assim, o sistema diz que vocês não devem estar aqui, e agora eu vou bater o martelo e vou dizer vocês não podem estar aqui. Porque, por exemplo, se eu não tenho bolsa, de fato, eu vou dizer, de fato, o mestrado, o doutorado, a academia não é para mim, porque eu tenho uma realidade totalmente diferente, então eu vou ter que seguir outros caminhos. Então é importante a gente falar sobre isso, frisar sobre isso, porque, como ela falou, dá para juntar um dinheirinho aqui, um dinheirinho, dá para fazer uns milagres, dá para fazer alguns milagres, mas a gente não precisaria estar gritando por tantos milagres se os órgãos responsáveis e competentes fizessem o que eles precisam fazer. Se os órgãos fizessem o que... Pode falar, Nath. Só para acrescentar o Gil, isso é muito real e isso acontece muito para quem ganha pouco. Imagina, para abrir o meu negócio, para conseguir abrir uma conta, é uma burocracia, porque não tivemos educação financeira, não tivemos acesso à educação financeira, a essas burocracias até para abrir um MEI.
é dificultoso, porque não foi ensinado pra gente. Para quem já está acostumado a ter empresa, a ter um negócio, isso é mole. E para quem nunca teve nada? Para quem está tendo agora um acesso? E isso que eu sinto quando a gente vai conversar, e quanto mais a gente bater esse papo, melhor, para falar sobre educação financeira, como a Nina também traz esse conteúdo maravilhoso e o Gil, porque imagina, até para eu ter acesso ao crédito, quando eu fui tentar abrir conta em um banco, quando eu já estava com uma empresa de pequeno porte, estava dificultoso, olhava para mim de cima e embaixo. Como assim? Eu tenho que andar agora sempre bem vestida para ir no banco, para eu conseguir ter um acesso ao crédito? Imagina se o Gil não tivesse corrido atrás para conseguir ter um empréstimo. Às vezes ele não ia conseguir estar no doutorado agora. O quanto é dificultoso para a gente ter um acesso ao crédito quando você é microempreendedor, quando você está começando o seu negócio, e como é que faz? A ideia vai desanimando, você vai voltando, é melhor continuar como está mesmo, às vezes até não conseguir se regularizar, porque é tão dificultoso. E como você vai conseguir abrir um mês sendo que não sabe, que tem que ir na prefeitura, tem que fazer um monte de coisa? Por isso é importante a gente conversar ainda mais e trazer esse acesso à informação. Os três falam muito sobre... Amigo, vou atrapalhar mais ainda, se eu atrapalhar. Não, por mim, eu tô só aprendendo aqui, eu e o pessoal que tá vendo. Não vê. A questão da burocracia é tão assim... Nós do Brasil, o brasileiro, ele foi ensinado a desconfiar primeiro. E tanto que, por exemplo, você pega o sistema para você conseguir um livro na biblioteca é totalmente dificultoso. Você pega um livro, aí tem que devolver, faz um cadastro, faz não sei o quê. Se você não devolve, tem que pagar. Eu estou devendo à Federal uns R$200. Porque, assim, peguei um livro, esqueci de devolver, pronto. Chorei, não paguei, que não tenho dinheiro para pagar, agora eu tenho, né? Agora eu vou ter que pagar. Mas quando eu fui aprovado na Universidade de Davis, e na verdade também na South Methodist University, que eu precisei entrar em contato com eles, a primeira pergunta que eu fiz antes de ser aprovado foi o seguinte: eu posso pegar quantos livros na biblioteca? E o responsável, um dos professores da universidade, começou a rir, porque ele também é dessa nossa área, né? Ele é sul-americano, e ele falou assim: Gil, é muito interessante que a gente tem uma visão muito limitada, porque nos Estados Unidos você pode pegar quantos livros você quiser, ficar com você aquele livro o tempo que você precisar, não tem burocracia. A gente parte do pressuposto que todo aluno que pega o livro, em algum momento ele vai devolver. Então não é a ideia de desconfia primeiro, sabe? Primeiro você acredita porque as pessoas foram ensinadas assim. Então a burocracia que a gente tem aqui de dificultar, acaba desanimando, e também é uma questão que vem de muito antes, sabe? É histórico isso. A gente precisa dizer assim, cara, nós precisamos mudar esse conceito. A gente precisa parar dessa ideia de o brasileiro sempre quer um jeitinho mais fácil. E isso veio tão enraizado na nossa cabeça que a gente começa, por exemplo, a chegar em alguns debates políticos e falar assim, nossa, essa pessoa não é corrupta, só por isso já valeu a pena. Gente, é um absurdo em alguns momentos a gente ter que se aceitar e se dar por grato uma pessoa escolhida pelo povo não ser corrupta. E dizer assim, nossa, só por isso já valeu a pena. Gente, é um absurdo. E eu fico doente que acaba meio que sendo enraizado e transmitido de pessoa para pessoa. Isso acaba virando uma doença, porque todo mundo acaba acreditando naquela realidade. E vira uma verdade absoluta que ninguém consegue mudar. E se você vai questionar aquilo, cara, você está questionando uma verdade absoluta, não tem como mudar. Então é importante a gente começar a bater nesse ponto e dizer, cara, a gente precisa começar a bater na burocratização. O Brasil tem muito a crescer e tem diversos trabalhos. Não é só eu estou falando não, viu? Nem as vigorosas não. Tem vários trabalhos. Trata do problema das burocracias e como isso dificulta. Enquanto lá fora continuam desenvolvendo, na Coreia do Sul, meses você consegue registrar um produto. E a burocracia, como você disse, não só para abrir uma empresa, mas para muita coisa aqui no Brasil, né, Gil? E aí, já tem pergunta, tem gente querendo participar também. Vamos ver qual é a pergunta que chegou. # converse com outras ideias. Nath, eu consegui pela primeira vez economizar. Acreditem agora durante a pandemia, quer dizer, na pandemia pela primeira vez conseguiu economizar. Mas tenho muito medo de investir, o que é bem comum, né, Nath? Qual seria a melhor maneira de investir para quem está começando e é ignorante no assunto? A Daniela Lima mandou essa pergunta, Nath. Oi, Dani, obrigada pela pergunta. Então, para você começar a investir, primeiro você tem que entender quais são os seus objetivos com o seu investimento. Então, o que você vai fazer? Você vai guardar para a viagem depois da pandemia, ou vai comprar alguma coisa importante para casa, ou comprar alguma coisa que seja necessário para a tua vida? Então, você tem que primeiro colocar objetivos no seu investimento. Tu não precisa ficar afobado ou apressada para começar em renda variável, não. Começa na renda fixa, monta sua reserva de emergência na renda fixa. Tem vários
vários tipos, não coloque em um local só. Tem Tesouro Direto, tem CDBs, que são ótimos para você retirar o dinheiro na hora que você quiser, em situações emergenciais. Agora, nesse momento tão difícil, a gente precisa guardar um dinheiro, gente, mais do que nunca. Montar sua reserva de emergência é essencial. E reserva de emergência, gente, é quando surge alguma situação emergencial que precisa comprar remédio, precisa comprar alguma coisa, você guarda esse dinheiro para situações emergenciais. Acaba o gás. E aí, como é que faz? Estou sem dinheiro, não caiu o salário. Aí tu guarda esse dinheiro para reserva de emergência para utilizar nessas situações emergenciais. Então, começa na renda fixa. A renda fixa tem CDB, tem Tesouro Direto, tem vários outros tipos de investimentos que eu falo lá no meu canal, @NathFinanças, para te ajudar. Não tenha medo. Esse medo foi construído para gente só ficar na poupança. Para a gente só ficar lá guardando dinheiro na poupança. E não precisa ter esse medo. Começa aos poucos, entenda seu perfil de investidor, entenda o seu objetivo mesmo com o seu investimento, porque cada investimento tem um objetivo. E faz aos pouquinhos, não tenha pressa. Fulano está falando que tem que investir nisso aqui. Não, você vai olhar a sua vida, é o mais importante. Olha para você, olha os seus investimentos, entenda sobre o mercado financeiro aos pouquinhos, entenda sobre a taxa Selic, entenda o que afeta quando você investe dinheiro em uma situação, em uma empresa, quando você investe seu dinheiro no título público. Por quê? Tem vários vídeos no meu canal ensinando bem curtinho para te ajudar também. Boa, isso aí, já fez a propaganda, vale a pena. Eu vejo todos ali, porque a gente escuta a Nina falar, dá uma vontade de começar a praticar mesmo. E eu sei que... aliás, sigam os 3, né? Porque eles têm muito a acrescentar. Mais pergunta agora para Nina. Chegou pergunta para Nina, do William Siri. Nina, como debater educação financeira com os trabalhadores mais pobres de forma realista, fugindo daquele mito de que basta se esforçar para ser bem-sucedido? Nina? É falar, muito bem, William, a gente falar de processos colaborativos, né? Ninguém chega em nenhum lugar sozinho, sozinha. Certamente o Gil, a Nath, como eu, tiveram auxílio da família, tiveram auxílio de amigos, seja no processo de pegar livros emprestados, seja no processo de abrir um negócio com alguém, né? Então, quando a gente fala de vamos empreender, normalmente os empreendimentos de pessoas negras, de pessoas mais pobres, elas são empreendimentos mais locais. Empreende alguém, um familiar, empreende alguém da sua própria comunidade. O Black Money ele acontece muito dentro das comunidades, das periferias e favelas, porque as pessoas já estão acostumadas a empregar umas às outras, a comprar uma das outras. Então, a intencionalidade daquilo, da mesma maneira como a Nath disse, que você precisa saber o que entra e o que sai, né? Com o que você gasta e qual é a sua receita no mês, você também precisa saber o porquê você gasta aquilo. E por que você gasta é um consumo consciente. Se você está consumindo de maneira consciente, você pode consumir de maneira intencional. Vou dar um exemplo bem prático. A galera que é vegana não consome nada de origem animal. Então, já fica intencional aqui na cabeça de olhar a etiqueta para ver se tem algo, né? Até de roupa, se tem ali alguma coisa de origem animal. E aí, quando vê que tem, não consome aquilo. Aquilo é um consumo consciente e intencionalmente boicota aquela marca que utiliza, né, de matéria-prima animal. E aí, esse consumo consciente ele pode ser positivo, que é você consumir dos seus pares, de grupos minorizados de acesso. Nós somos maioria em números, mas somos minorizados em acesso. Então, para a gente falar de educação financeira para grupos que estão na escassez, é a gente falar de botar mais água no feijão, porque isso a gente sempre fez. É falar da gente usar... Hoje em dia, todo mundo fala de co-living, collab, coach. Gente preta sempre ouviu os mais velhos, sempre morou 500 crianças dentro da mesma casa, primo, tio, neto, aquele tio que ninguém aguenta mais da família, mas tem que morar junto, todo mundo em beliche, triliche, e eu que sou a caçula, eu sempre fiquei com a pior cama, né? Então, não tem essa, velho, não tem essa de que hoje a gente não consegue assimilar ou absorver as novas tecnologias. Nós sempre fizemos tecnologia social, nós sempre fomos os que
trabalhado com educação financeira desde sempre. Tem não sei se as pessoas não sabem a origem da Caixa Econômica Federal. A origem da Caixa Econômica Federal é lá nos tempos dos tempos da colônia, onde as pessoas escravizadas, elas economizavam. As pessoas escravizadas no Brasil, elas economizavam para conseguir a alforria de outras pessoas escravizadas. Então, se a gente, em processo de desumanização, conseguia pensar no outro e conseguia galgar coisas maiores, por que nós agora que consigo, por exemplo, gente, quando que eu ia imaginar? Eu estava chorando porque o Gil saiu do Big Brother há 4 semanas atrás. Pelo amor de Deus, como é que eu ia imaginar que eu ia estar aqui agora falando com Vigoroso? Não ia imaginar nunca. Então, como que com essa tela a gente não consegue? A gente consegue, a gente precisa de foco e lucidez. A gente precisa ter um foco, objetivo. Então, a educação financeira não vai entrar em esquema de pirâmide. Tem alguém aqui, arrasta para cima que você vai ganhar 1 milhão em 3 dias. Não, gente, não tem como. Se fosse assim, estava todo mundo milionário, né? Não rola. Né? Então, é senso, foco, entender o seu objetivo e olhar para os lados, trabalhar a economia colaborativa, trabalhar a economia comunitária, trabalhar a economia intencional. Nós sabemos falar isso, trabalhar isso, nós só precisamos de intencionalidade para ajudar uns aos outros, assim vamos ajudar a nós mesmos. Ô, Nina, você não imaginava que você estaria falando com o Gil? Ele não só falando... Eu estava revoltada, eu estava já fazendo mutirão do tipo, eu não vou ver final nenhuma de Big Brother, não. Palhaçada. Menina, mulher, tu tá falando aqui, eu tô todo me tremendo, tu falou tudo aqui, olha, é tão importante essa conversa, é tão importante a gente tá aqui, tendo esse espaço para poder falar o que realmente precisa ser falado. E tu fala também, a Nath também, a linguagem do povo. É engraçado que muitos dos meus amigos não sabiam que eu fazia doutorado. Eu falei no Big Brother que eu vivia, era como se fossem caixas separadas. A caixa da cachorrada nem imaginava que eu era doutorando em economia, porque estava todo mundo focado naquele homem arrumado, de terno, vigoroso, regozijado, que fala bem, que fala bonito, começa a falar termos difíceis, né? Custo marginal, PIB, deslocamento da curva, financial friction e barará. Gente, não precisa, sabe? Eu acho que existem tantas coisas importantes que precisam ser passadas para as pessoas. E economia, gente, economia é desigualdade, economia trabalha sobre N fatores que são importantes, desemprego, inflação. Você pode entender desemprego, você entende desigualdade, você entende, por exemplo, política. O entendimento da política é extremamente necessário, em que eu vou botar as consequências num todo de você vender seu voto, por exemplo, de você não cobrar de fato. Tem um problema em economia que é accountability, que é você não conseguir de fato separar e punir de verdade os políticos que não cumpriram ou de fato beneficiar aqueles que tiveram um bom desempenho durante o seu mandato. Então, assim, economia abrange tanta coisa. Tem finanças, tem empreendedorismo e as pessoas, às vezes o que eu imagino é que se cria às vezes, né, na minha cabeça, é que o linguajar ele acaba sendo tão complicado, que ele afasta muita gente e as pessoas ficam com medo. Elas ficam apavoradas. Quando fala de investimento... Gil, você não acha que é porque... Gil, você não acha que isso é proposital? É uma forma difícil? Você não acha que é proposital? É proposital. É para afastar mesmo. Para a gente não ter acesso, para dizer, vocês não têm que estar aqui, não. Continuar na ignorância do não acesso, né? Do ignorar, do não ter acesso, e aí de tudo que, quando se fala economia, política, finanças, você ter algeriza e achar que, não, eu não vou falar de política porque eu estou falando de partido político, como se as pessoas, se nós não tivéssemos que ser seres políticos, né? Não vou falar de finanças porque eu estou falando de ganância, ambição, e a Bíblia é contra isso, e aí vem tudo por água abaixo, né? Então, feito proposital para que os 99% fiquem no lugar e o 1% que ganha, né, que acumula a riqueza do mundo, continue no seu lugar de privilégio. E sabe quando eu percebi que era importante a gente começar a ter atitudes que quebram esse sistema? É quando eu tive um professor que ele dava aula normalmente no eixo sudeste, né, que é Rio-São Paulo. Ele manda um e-mail e fala assim, gente, eu vou abrir agora que é online, que é virtual,
para a galera do Nordeste. Bora trazer o Nordeste para junto da gente, sabe? Bora trazer outras pessoas, bora trazer outros eixos, bora, de fato, trazer mais de uma galera preta mesmo, porque a gente sabe que FGV, por exemplo, o meu professor maravilhoso falou, gente, poucos foram os alunos pretos que eu tive. Então é importante a gente abrir a boca e falar, gente, o que acontece? E quando eu vejo essa atitude do meu professor de falar assim, eu quero ter uma turma diversa, eu quero poder conhecer e abraçar e dar oportunidade para outras pessoas também. E quando ele faz isso, eu falo, gente, que homem importante, que desejo que ele teve. Porque não precisava, não, assim, na minha cabeça, eu sempre tive muito ranço, sabe, de alguns perfis. Mas quando eu olho para esse meu professor, eu vejo ele tendo uma atitude que, de fato, todas as pessoas deveriam ter, que é incluir, que é diminuir, mínimo que seja, sabe? A gente fala, eu sou uma pessoa só, mas você é uma pessoa só que faz a diferença. Então, a gente precisa, de fato, trazer e incluir. Porque se for depender do sistema, do que está implantado no Brasil, a gente vai continuar só segregando, só afastando, só botando para torar. Delícia de bate-papo, gente. Obrigado, viu? A gente está ainda na metade, na metade. Eu acho que não vou parar em 40 minutos, não. Vou tentar esticar um pouquinho, porque está muito gostoso. Obrigado. Vamos esticar, amigo. Não acredito. 36 minutos de papo, eu achei que estava na metade aqui. Então vamos lá, vamos correr, vamos acelerar, porque tem muita gente mandando pergunta, inclusive chegou para o Gil agora. Gil, como você acha que a educação financeira pode começar a ser implementada nas escolas? No ensino público, principalmente. Dá uma ideia aí, Gil. Por favor, Notícias do Vigor, um fã-clube entre tantos que você formou aí. Eu acredito que a economia e a educação financeira deveria, sim, ser uma das disciplinas que deve ser introduzida nas escolas. Os jovens precisam entender, começar de base. Por exemplo, o povo tem muito medo porque não entende o que é rendimento, quais são os rendimentos, por exemplo, do investimento, quais são os tipos de investimento, como você pode pegar aquele trocadinho, sabe, tipo, pouco mesmo, e começar a investir. É interessante que eu sou mórmon, e vários missionários da igreja chegam aqui e ele fala, cara, eu tenho investimento de $10, 2, 3. Eu comecei a investir com 13, 14 anos, porque eles são ensinados desde a escola, assim, ensino fundamental, ensino médio, eles entendem a importância, quais são os benefícios, quais são os tipos de investimento, e eles começam a investir desde criança, para que eles já cresçam, tendo o costume e entendendo. Por quê? Porque se eu, na quinta série, por exemplo, já no ensino fundamental, eu entendo que existe investimento, que é possível fazer investimento do pouquinho, aquela mesada de R$20, R$30, você pode investir, você dá para fazer, quais são as opções. E eu começo a entender aos poucos, daqui a 10 anos, quando ele tiver com 18 anos, com 19 anos, ele tem uma maturidade financeira de entender investimentos maiores, mais complexos, para de fato começar a movimentar. Então, eu acredito que precisa ser implementado nas escolas esse conhecimento didático como a língua estrangeira, sabe? O inglês, que assim, né, foi implantado assim, né, amigo? Eu fiquei no verbo to be da quinta série até o terceiro ano, né? Não saí do verbo to be até hoje. Fiquei no verbo to be, e eu pensava, meu Deus, eu estudei inglês 10 anos e não saí do verbo to be. Mas é, de fato, ter um ensino financeiro que comece a trazer os jovens desde o ensino de base com conceitos e princípios de economia. Gente, caiu questão de economia, oferta e demanda no Enem. Eu nunca vi na minha vida. Eu gostava de economia, amava, mas não sabia a mínima noção de oferta e demanda, sabe? Então, se eu tivesse uma disciplina de educação financeira, para que eu pudesse, de fato, ter esse contato com conceitos simples, tipos de investimento, não precisa ter nada complexo, com as contas não, sabe? Algo simples, conceitual e básico. Desde o ensino de base, eu chegaria muito mais preparado na minha maioridade para, de fato, conseguir fazer investimentos. Eu não precisaria fazer um curso de economia, depois fazer outros, e fazer outros e outros e outros para entender como é que investe, quais são os tipos de investimento, lutar para aprender. Porque o brasileiro que quer investir é uma jornada. Ele precisa primeiramente entender quais são os cursos que ele precisa fazer. Porque só a economia, filho, não vai servir de nada, viu? Porque só a economia você não vai aprender a investir. Tem cursos específicos para isso, tem uma disciplina de investimento. É toda uma jornada, como diria a Lumena, para você conseguir entender como investir e como fazer isso. Então, muito boa a pergunta dela. Eu acho sim que, se eu tivesse que dizer agora, uma das coisas mais importantes para o ensino, fora melhorar tudo, né? Que, enfim, né? Era trazer também, junto com a melhora da educação,
o ensino da educação financeira e economia com princípios básicos desde o ensino fundamental. A gente fica pensando como não existe isso até hoje, né? É algo tão básico. E eu me confundi. Pedro, Fala. Que o Gil colocou, a gente não tem isso no ensino público, porque se a gente for ver nessas grandes escolas dos magnatas, as crianças estão fazendo gestão de projetos desde o maternal. Então, assim, tem coisas lá que você fica... Tem investir na bolsa, as crianças já sabem, minha filha. Isso, perfeito. Eu não passei, tem umas coisas lá que eu não passaria, não. Então, se a gente pudesse implementar enquanto lei, a partir do MEC, e tivesse órgãos regulatórios que controlassem essas leis, e utilizar isso junto à matemática, né? Porque eu lembro que eu dava aula de reforço escolar, eu sempre gostei muito de matemática, e eu dava aula de reforço escolar em matemática para a escola pública. E as crianças falavam, mas tia, eu nunca vou usar isso em lugar nenhum, tia. Que coisa chata, tia. Então, se a gente pudesse pegar os exemplos práticos de matemática junto com a educação financeira, né? Aqui você consegue utilizar isso, porque no seu futuro você vai poder poupar para investir, isso vai multiplicar. E olha, a multiplicação, né, pode te gerar esse benefício aqui futuro, junto à educação financeira, eu acho que traz sentido. E aí, um ensino de um olhar mais holístico do que um ensino fragmentado, que não faz o aluno realmente raciocinar, pensar enquanto um desenvolvimento humano. Eu realmente acredito que a gente tem que pensar melhor em como implementar a educação financeira, né, pensar a economia dentro de matemática, mas também a gente pensar a educação política e várias outras coisas, gestão de projetos, várias outras coisas que a gente tem, sim, nessas escolas dos magnatas, mas a gente não tem nas escolas públicas. Nath, antes de te dar a palavra... rapidinho. Rapidinho, eu vou te dar a palavra agora, Nath. Até porque eu falei que a gente estava na metade, que nada, a gente conversou aqui e foi tão solto que passou voando. A gente está acabando quase. Então, antes de você complementar, Nath, eu vou te passar a palavra agora para você acrescentar o que disse a Nina e também já dar as suas considerações finais sobre isso, tudo que a gente conversou aqui, últimas dicas que você dá para quem está nos vendo, pelo menos agora nessa conversa aqui, Nath. Queria acrescentar para a Nina que, além de colocar exemplos reais sobre finanças pessoais, sobre também outras matérias, né, direito, economia, também é importante treinar os professores. Não adianta já atacar a disciplina, educação financeira, e falar: professores, vocês que lutem, vocês que passam a metodologia, vocês que colocam exemplos, tem que ter um treinamento, tem que passar, principalmente para as escolas públicas. O professor fala: olha, ensina dessa forma, passa para ele, tem um treinamento para ensinar e colocar exemplos reais, porque não adianta colocar finanças pessoais, falar sobre tesouro direto sem colocar um contexto, como afeta a vida da criança, como afeta a vida do adolescente, porque tudo na nossa vida afeta alguma coisa. E queria só acrescentar isso da Nina e também agradecer pelo convite, fico muito feliz. Já vou fazer aqui o convite ao vivo, Gil do Vigor, Nina, pelo amor de Deus, vem fazer gravação comigo no meu podcast Boletos Pagos. Já mandei e-mail para sua assessoria, Gil do Vigor. Vamos fazer esse feat acontecer. Cachorrada econômica. Cara, cachorrada econômica e financeira. Eu tô muito feliz. Vamos fazer essa cachorrada, tá? E Nina também tá convidadíssima. Muito obrigada, gente. Qualquer coisa, se vocês quiserem conhecer ainda mais o meu trabalho, é Nath Finanças em todas as redes. Falo de educação financeira para um público baixa renda, de uma forma realista, real, e tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bem. Tá feito o convite, então. Gil, suas considerações finais também, porque retomando um pouquinho o Big Brother, a gente ficou encantado vendo você explicar sobre por que não pode sair imprimindo dinheiro. E a gente quer, o Banco Central, e a gente quer ouvir mais economia saindo da sua boca, Gil. A gente quer saber, pegar um pouquinho mais do conhecimento que você tem para passar, de tudo que você já estudou. Inclusive, a minha curiosidade agora é saber em que você vai se especializar lá na Califórnia. Conta pra gente, então. Conta pra gente e encerra, porque tem muita gente vendo. Olha só, a Natuza Neri tá vendo aqui a nossa conversa também. Olha o olhão do Gil ali, arregalado. Natuza Neri, a Sadi falou que tava morrendo de inveja de mim, porque eu tô aqui conversando contigo, viu, Gil? E com vocês também, Nath, Nina. Então tem muita gente vendo. Gil, conta pra gente, o que você vai se especializar pra gente ouvir daqui a um tempo? Então, tem uma área de pesquisa que o povo conhece como
a organização industrial. E eu foco em teoria dos jogos, porque eu gosto dessa relação entre indivíduos, entre empresas, como funciona. É engraçado que em teoria dos jogos, que é a área que eu vou me especializar, a gente analisa o comportamento das pessoas. Por exemplo, todo indivíduo, empresa, tem uma melhor resposta dado uma atitude do seu adversário, que a gente vê muito como um jogo. Então, dado uma ação de um determinado agente na economia, como é que o outro agente vai responder? Bem Big Brother, sabe? Por isso que eu gostava de jogar, de ver lá as estratégias. Mas eu gosto de pesquisar, que é a minha especialização, é na parte de crime, de violência, de drogas, de que forma a intervenção do Estado tem um papel importante em reduzir alguns efeitos desse mercado de drogas. Por exemplo, a violência, que é o que eu sempre bati muito na minha dissertação, na minha pesquisa de doutorado que eu estava fazendo no Brasil, eu quero continuar nos Estados Unidos. Eu acho que o Estado ele tem investido sim em repressão. Anualmente você vê um aumento desses valores de investimentos em repressão, mas do outro lado você vê um aumento de oferta, você vê o mercado explodindo, preço. Então, assim, violência absurda. E a grande questão é o seguinte: o que é que está acontecendo? Qual é o problema, sabe? Por que o Estado está intervindo, mas por que essa intervenção não está sendo eficiente? Então, minha pesquisa, normalmente a gente pensa em economia, a gente pensa em dinheiro e finanças. Mas a economia, como eu falei, ela estuda o mundo todo, todas as áreas. Então, dá para você pesquisar economia debatendo assuntos que são importantes. Por exemplo, algo que eu acho legal é que a economia também estuda, eu pretendo sim começar a ir mais para esse lado, é a questão, por exemplo, dos assassinatos, de ataques aos gays, aos LGBTQIA+, porque são uma classe que ainda sofre muito, são assassinados, tem uma taxa muito grande de homicídio. Então, assim, você começa a pensar o seguinte: será que o Estado, dando alguns direitos, sem uma proteção de fato, está sendo positivo ou não, sabe? Porque hoje em dia a gente sabe que nós começamos a conseguir alguns direitos. Por exemplo, a gente pode agora casar e tudo mais, que dá um sentimento de proteção do Estado. Só que se eu tenho um direito e ele não vem acompanhado de investimento em proteção para essa classe específica, que ainda sofre, que apanha, que é assassinada, isso acaba deixando esse grupo muito mais exposto a grupos homofóbicos. E agora, estou feliz agora, atingiu lá aparecendo, posso ser livre, posso ser liberto, posso ser quem eu sou, não preciso ter medo, o Estado não me dá essa proteção, eu saio agora muito mais livre, muito mais liberto, agora vou ser uma bicha afeminada em todos os lugares, mas chega, o homofóbico está ali, continua com o mesmo pensamento, esperando eu me expor para poder, de fato, me agredir, me assassinar. Então, o Estado, junto com esses direitos, com essa movimentação que a gente tem fazendo, tem que entrar junto para garantir a proteção dessas pessoas. Então, a economia estuda tudo isso, sabe? Quais são os efeitos? Mas, especificamente, eu quero focar em crime e em direitos dos LGBTQIA+, de que forma o Estado ele precisa entrar e como isso afeta a economia como um todo. Que pesquisa fundamental, que você tenha muito sucesso e obrigado ao Big Brother por deixar a gente conhecer o Gil, né? Ele não podia ficar escondido muito tempo dos holofotes. A gente precisava conhecer esse homem, né, Nina? Ô, Nina, fala pra gente agora as suas considerações finais e, mais uma vez, também muito obrigado por ter participado, assim como a Nath e o Gil. Nina. Obrigada, Pedro. Obrigada realmente por esse convite, né? Fico muito feliz pela caminhada novamente da Nath. Feliz de verdade, estarei no podcast com certeza. Convido também, Nath, a estar mais próxima do movimento Black Money, a fazer uma live conosco. Gil, o quão importante, você não tem noção quão importante é a sua pesquisa, a sua representatividade, esteja e seja e continue sendo essa representatividade também para nós, população preta, né, que a gente vai olhar os números, 2,5 vezes mais de jovens pretos mortos do que jovens brancos. Então, a gente sabe que no Brasil, pobreza tem cor, miséria tem cor, violência tem cor, feminicídio tem cor, transfobia tem cor. Infelizmente, se a gente quiser tratar de tudo isso, a gente tem que realmente jogar água oxigenada e ir a fundo nessas feridas. Agradecer imensamente a todo mundo que faz o movimento Black Money ser verdade e acontecer há 4 anos. Nós temos aí, entrem no nosso marketplace, mais de 1.000 lojas. Que nós abrimos o marketplace mercadoblackmoney.com.br no início da pandemia, com 30 lojistas que estavam
com receita de R$500 apenas por mês, porque não estavam com as lojas abertas. A gente não cobra mensalidade dos lojistas, então nós conseguimos em um ano colocar 1.000 lojistas para dentro e estão vendendo online, mas a gente precisa do apoio de quem realmente diz que está na luta antirracista, as pessoas negras e pessoas não negras. Há um ano nós tivemos a telinha preta do Blackout Tuesday, né? Já bateu um ano daí da questão da morte de George Floyd e as pessoas esqueceram, as pessoas deixaram de divulgar os influenciadores pretos, deixaram de divulgar Nath Finanças, falam de Gil por conta da cachorrada, mas daqui a um ano vão esquecer da existência dele. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça, porque pessoas pretas continuam sendo sufocadas. A tragédia do Jacarezinho aconteceu e Rafael, né, o menino Rafael fez um ano antes, uma semana antes a morte do menino Rafael, fez um ano, uma semana antes de quando aconteceu a tragédia do Jacarezinho. E com a mesma questão do Ministério Público, a mesma secretaria, e nada aconteceu. Então, a gente precisa, sim, continuar. A continuidade, a intencionalidade e a nossa luta, ela não é feita... O digital, ele amplifica, ele nos auxilia, mas a gente precisa de todos os meios necessários, como foi o aniversário ontem do Malcolm X, né? Então, aqui, trazendo o Malcolm X também, by any means, por todos os meios necessários, fazer esse apelo que todas as pessoas que realmente querem fazer a diferença na luta antirracista, que não querem ver mais nós falarmos aqui de desigualdades sociais, tratem das desigualdades raciais no Brasil, que certamente a gente vai estar falando de outras questões econômicas e de um país muito mais de equidade do que de desigualdade. Então, para mim, fica aí um regozijo na alma conhecer e poder estar com todos e todas vocês. E muito obrigada pelo convite. Globo News, coloca a Gil como comentarista de economia, coloca a Nath Finanças como comentarista de economia também, né? Coloca aí na TV um night, sabe? Um Globo News Night com o Nath e com o Gil também. Eu vou lá de vez em quando para fazer uma cachorrada. Olha, por mim estavam os 3 contratados, mas eu não mando em nada aqui. Eu vou passar na sala do diretor ali, vou sugerir isso. A gente fala que a gente não é obrigada a nada, então a gente fala mesmo. Muito obrigado, muito, demais. Agradecido demais pelo alto nível de debate aqui. Muito obrigado pela simpatia dos 3 e por, obviamente, todo o conhecimento que vocês emprestaram a gente aqui. Agradecido demais, Nina, Gil, Nath. Muito feliz de ter conversado com vocês. E agora, então, se você perdeu uma parte desse papo, você pode ver e rever lá no nosso site g1.com.br/converse com outras ideias. O festival continua daqui a 2 semanas. Na semana do Dia do Meio Ambiente, meu amigo André Trigueiro vai conversar com 3 defensores da preservação do nosso planeta. O premiado fotógrafo Sebastião Salgado, o professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Ricardo Abramovay, e com a economista Marina Grossi, sempre às 7 da noite. Até lá!